Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft Word 2013. O Word é um aplicativo que faz parte aí da família Office, né? Que é um grupo de programas aí de softwares focados para produtividade que é desenvolvido pela Microsoft. Então, o Word especificamente ele trabalha com produção e edição de textos, né, e documentos. Então, o foco dele é totalmente esse. Você já deve conhecer. E a gente vai para a tela então, dar uma olhada em todo o funcionamento dele para você adquirir todo esse conhecimento e estar utilizando aí na sua prova, no seu concurso. Então, pessoal, a gente já iniciou aqui o nosso Word 2013, correto? E se você acompanhou aí a evolução das versões aí do Office, esse aqui a gente já consegue perceber uma boa diferença aí no visual, né, na interface dele, na forma como ele apresenta para nós as ferramentas, né? Então a gente já tem um layout mais clean, né, mais limpo, né, mais claro, dando ênfase e dando mais destaque no nosso trabalho. E, bom, como de praxe aí, a gente vai dar uma olhada na interface. Pode ser que você já tenha assistido alguma aula de Word previamente, ou pode ser que esse seja o seu primeiro contato aí com o Word, principalmente focado aí em concursos e provas, né? Então, a ideia aqui é que a gente sempre trabalhe a nossa aula partindo do zero, independente do nível de conhecimento que você já tenha previamente, né? Então, a interface básica aí do Word que ele mostra para nós, começando aqui da parte superior, a gente tem o ícone agora do programa aqui no cantinho da tela, né, no cantinho da nossa janela, onde antes, né, na versão anterior, a gente tinha até ainda o nosso botão Office, né? Então, a gente tem aqui agora a guia Arquivo, que a gente já vai dar uma olhada com mais detalhes. E também a nossa barrinha aqui de ferramentas de acesso rápido, que ela é personalizável, então isso é bem bacana. Você consegue incluir aqui atalhos, itens que você use com maior frequência, e aí você consegue colocar aqui, essa barra é personalizável, ela cresce aqui, e você coloca aqui de uma forma que ela atenda mais a sua necessidade. Em seguida a gente tem o nome do arquivo e o nome do programa, né? O nome do arquivo que está sendo trabalhado nesse momento. Então, como a gente acabou de abrir o Word, ele vai dar esse nome de forma automática para o primeiro arquivo que você estiver editando aí. Em seguida, a gente tem aqui dois botões novos, né? Que até então a gente só tinha os três padrão do Windows. Agora a gente tem um botãozinho de ajuda e também um de exibir a faixa de opções, que ele chama aqui, toda essa área, né? Então, de repente, se você estiver trabalhando aí numa tela pequena ou precisa de mais espaço de tela para visualizar melhor o seu texto, né? Então você consegue trabalhar dessa forma também. E aí você clica novamente para mostrar ou somente as guias, né? Ou a barra inteira, tá? Então isso é bem bacana. Isso você pode fazer também clicando aqui, ele recolhe aqui as ferramentas, você utiliza, pode utilizar as ferramentas e elas voltam a se ocultar, né? Até que você clica aqui no alfinetinho que ele vai fixar e deixar ela realmente ali, não vai sumir mais. Então isso aqui é bem bacana, ou eles pensaram aí no aproveitamento de tela, né? Então isso é bastante interessante, dependendo da sua necessidade e da sua produtividade. Outra coisa bacana que eles também adaptaram nessa versão foi pensar nas telas touchscreen, né? Então aqui a gente tem também uma opção de reconfigurar aqui todo o design do Word para botões maiores, pensando que você não vai clicar nos botões utilizando o mouse, né? Utilizando o cursor do mouse, e sim o seu próprio dedo, se você estiver usando aí ou um tablet ou mesmo um notebook que tenha essa função e você aí deseje utilizar, beleza? E aí depois a gente tem os nossos botões padrão aí do Windows, o minimizar, restaurar ou maximizar e o fechar. Em seguida a gente tem a nossa série aí de guias e abas, né? Cada um com as suas ferramentas.
E depois a gente tem aqui uma opção agora de entrar. Então, a partir do momento que a Microsoft disponibiliza uma conta para você utilizar aí não só os aplicativos, mas todas as ferramentas que envolvem aí a Microsoft, né, desde os jogos, enfim, diversos outros que ele oferece, por exemplo, o OneDrive para você armazenar arquivos. A partir do momento que você acessa a sua conta, o Word começa a trabalhar também visando na sua conta. Então, tudo que você precisar vai estar vinculado a ela. E aí todas as funcionalidades, principalmente de internet, também ele vai estar utilizando a sua conta aí. Algo já bem bacana e bastante comum já nos dias atuais, né? Depois a gente tem nossas ferramentas, a nossa área aqui de texto, né, de produção. Depois, aqui na barra aqui embaixo, a gente tem a barra de status, né, que já dá algumas informações para nós. Então, a primeira delas é a contagem de páginas, né? Clicando nela, ele abre aqui essa janelinha de navegação, onde a gente iria visualizar aqui todas as páginas que a gente estiver trabalhando em miniatura. Então, para quem já trabalhou, por exemplo, com PowerPoint, fez algum slide, isso aqui é muito parecido com o PowerPoint. Então, ao invés dos slides aqui, a gente iria visualizar cada página aqui, né? Depois a gente tem a contagem de palavras. Dando um clique, ele abre essa janelinha. E aí nessa janela ele tem todas as contagens certinho, tanto de páginas, de palavras, enfim, caracteres com espaços e tudo mais. Então isso aqui é bem bacana, é uma ferramenta útil aí se você precisar de alguma coisa específica, você consegue contar com essa janela. Depois a gente tem a correção ortográfica, né? Então clicando nela, você tem a sua revisão ortográfica e gramatical do seu documento. E aí do lado aqui direito a gente tem os modos, né, de visualização. Antes a gente tinha mais modos e eles enxugaram isso, né, de forma a atender melhor a necessidade aí do público geral. Então, por padrão, a gente sempre vai trabalhar aqui com layout de impressão, tá? Isso é padrão. E a gente tem também o modo de leitura, né? Então, se você tiver um documento que você realmente vai estar só lendo ele, então você não precisa de todas aquelas ferramentas, aquelas coisas na tela. Aqui você vai realmente somente ler o seu documento. E o último seria um layout da web, se você estivesse desenvolvendo algo que seria publicado na internet. Então, por que a gente utiliza o layout de impressão? Como o próprio nome já diz, ele entende que você quer visualizar o seu documento já prevendo o máximo possível a forma como ele será impresso, né? Pensando aí que a maioria dos documentos do Word são desenvolvidos para impressão ou minimamente para publicação na internet através de PDF e possivelmente para ser impresso também. Então, quanto mais fiel a impressão for, melhor vai ser. Por fim, a gente tem aqui o nosso zoom, né? Isso a gente pode trabalhar aumentando, diminuindo, deslizando aqui na barra, ou mesmo clicando aqui na porcentagem e definindo um zoom manualmente, né? De forma manual, tá? Então, visto aí a nossa interface, todas as coisas que a gente tem visualmente exibidas na tela na instalação padrão do Office, tá? Então a gente está pensando aqui que a gente acabou de instalar essa versão, não alteramos nenhuma configuração padrão, e aí daqui para frente pode ser que a gente venha fazer alterações, e aí essas alterações vão influenciar o seu uso diário aí do Office, tá? Dando uma olhada aqui, já vamos começar aqui, que acho que o principal do Word, tudo que a gente tem para manipular, para alterar o nosso texto, vai estar dentro dessa área aqui em cima, né? Então, é bacana porque o Word organiza isso de uma forma bastante didática, né? Bastante prática, intuitiva, e que muita coisa aqui faz alterações gigantescas no nosso texto, desde que a gente saiba trabalhar isso da melhor forma. Então, já que as principais ferramentas, né, ou melhor dizendo, todas elas estão aqui, a gente vai trabalhar entendendo uma a uma aqui, tá bom? Então, na nossa primeira parte aqui da aula de Word 2013, a gente vai dar uma olhada aqui já na guia arquivo, né? Então, é bacana porque ele muda a nossa tela inteira, tá? Então, ele tira, inclusive, o foco do nosso documento, ao contrário das outras guias, né, que elas só alternam entre si.
E aí todas as opções aqui, já que a nossa guia se chama propriamente dito arquivo, né? Então tudo que a gente mexer aqui vai fazer alguma alteração, vai manipular o nosso arquivo, né, de alguma forma. Seja o arquivo que está aberto, ou seja, por exemplo, um arquivo novo que a gente pode estar criando aqui. Então vamos pensar o seguinte, a primeira coisa que ele dá para nós é a caixa aqui, né, essa tela de informações. Então dentro do nosso documento do Word, vamos entender também que todo arquivo do Word se chama documento, né? Então ele vem carregado já de algumas informações. As principais, elas estão aqui e a gente consegue alterar elas, tá? Isso é importante se você precisar fazer um documento oficial ou alguma coisa que vai utilizar alguns dados por várias vezes, né, em várias partes do texto. Então a gente consegue alimentar esses campos aqui, né, e depois está utilizando lá no nosso documento. A gente já vai ver como é que isso funciona. Então a gente tem aqui o campo com as propriedades, com o título, né, alguns comentários, enfim, né, e também se a gente quiser preencher mais campos, a gente consegue aqui, né, desde o autor, empresa, enfim, diversas coisas que a gente consegue ter acesso nisso depois, tá? Então, algumas informações importantes do nosso documento a gente consegue alterar nessa área aqui. A gente consegue também proteger o documento, né? Às vezes a gente não quer que alguém edite ele, só consiga abrir, enfim, não quer estar criando um PDF, então você consegue proteger ele de diversas formas. Criar uma marca, criptografar, restringir edição ou até mesmo acesso, né? E adicionar uma assinatura digital também é possível aqui nessa área. Depois a gente consegue inspecionar o nosso documento de diversas formas, né? Se ele tem algum erro, está faltando alguma propriedade, enfim, diversas coisas. E também gerenciar versões. Então, o que quer dizer gerenciar versões? Isso não tem a ver com a versão do Word que a gente está trabalhando. E sim, a gente consegue criar um histórico de versões do mesmo arquivo. Então, desde quando a gente iniciou ele aqui, desde o branco, até a última vez que a gente salvou isso, tá? Então, no caso aqui, claro, o nosso documento está em branco, ele não tem nenhuma versão dele para a gente dar uma olhada. Mas, em documentos que a gente já trabalhou bastante, isso é possível. Então, inclusive, de repente você chegou a um determinado ponto do desenrolar do seu trabalho, mas você, poxa, se arrependeu e queria voltar ali, queria voltar lá, por exemplo, hoje é quarta-feira, gostaria de voltar na versão de segunda-feira desse trabalho. Então você consegue através dessa área aqui. Então é bem bacana, tá? Então, visto aqui a nossa parte de informações do nosso arquivo, a gente vai ver também, aqui clicando em novo, o Word 2013 já oferece para nós uma gama aí, né, de modelos prontos, né, de repente que você pode estar aproveitando. Por padrão a gente cria um documento em branco, mas a gente pode criar aí desde uma carta, enfim, um currículo. Ele tem aqui modelos de currículo bem bacanas também, modelos de fax, né, e assim por diante, ou até mesmo procurar por alguns modelos online, se fosse o caso, tá bem? Então aqui já só na nossa parte de novo já tem diversas opções diferentes aí. Depois a gente tem a opção de abrir. Aqui ele mostraria todos os documentos recentes que a gente já abriu, já manipulou aqui nesse computador. Ou clicando em computador e procurar, ele vai abrir também o seu computador e permitir que você abra qualquer documento do Word através dessa tela aqui. Depois a gente tem o nosso salvar e o nosso salvar como. E aí, olha que bacana já nessa versão como ele faz, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a diferença aí, né, do salvar para o salvar como. O salvar como, ele sempre cria um novo arquivo, não importa em que momento do seu trabalho você está. Se você clicar em salvar como, ele sempre vai gerar um novo arquivo, um arquivo diferente do que você já está trabalhando, ao contrário do salvar. Então, o salvar ele só simplesmente vai salvar no arquivo que você já está aberto. E aí, o interessante aqui é,
como o salvar como sempre gera um novo arquivo, então, se a gente está tentando aqui dar salvar, mas a gente ainda não salvou esse documento, é a primeira vez que a gente vai salvar ele, então ele sempre vai jogar ele para o salvar como. Deu para entender? Né? Pareceu confuso. Mas, lembrando, repetindo mais uma vez, ele ainda precisa criar o arquivo. Esse arquivo ainda não foi salvo. E como quem cria arquivo é o salvar como e não salvar, mesmo que a gente clique aqui em salvar, ó, como eu estou clicando, ele está jogando a gente para o salvar como. Ele está falando, olha, você precisa criar o arquivo primeiro. E aí depois você salva, se você quiser. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então, muito interessante, tá? O Word fazer isso. Então, para a gente trabalhar esse esquema do salvar como e compreender o funcionamento dele. Depois a gente tem a nossa opção imprimir, tá? E aí isso aqui é muito bacana, porque além dele apresentar as opções de impressão aqui, tudo que a gente estiver trabalhando no Word vai contar a impressora que ele entende que será impressa, né? Então veja bem, se você não tiver nenhuma impressora instalada no seu computador, ele vai entender como se você estiver gerando um arquivo para qualquer impressora padrão. Do contrário, ele vai pegar todas as propriedades da impressora que está instalada, como tamanho de papel, margens, enfim, e tudo que a gente trabalhar dentro do Word, ele vai respeitar as propriedades dessa impressora. Então isso é bastante bacana, né? Se por algum motivo você não estiver conseguindo, a gente vai ver depois nas próximas partes da aula, por exemplo, alterar o tamanho do papel ou algo do tipo, provavelmente a impressora aqui que está aqui configurada não é compatível com aquelas opções. Então nessa janela imprimir aqui, a gente consegue definir número de cópias, qual impressora será impresso, ou de repente até, por exemplo, salvar um PDF, né? Quais páginas a gente quer imprimir, né? Selecionar certinho aqui o intervalo de páginas a serem impressos, se vai imprimir frente e verso, se vai agrupar o número de cópias aqui que a gente já fez, né? Já definiu, né? Esse agrupar só funciona quando a gente vai fazer mais de uma cópia. Para uma cópia ele não faz diferença nenhuma. A orientação que vai ser impresso, né? Se é no modo retrato ou no modo paisagem, o tamanho do papel, as margens e quantas páginas por folha. Então o Word consegue fazer isso também. De repente você quer imprimir um livreto e quer imprimir 2 páginas por folha. Ele consegue fazer isso numa boa. E com exceção dessa última opção aqui, todas as outras, né, a gente consegue alterar aqui no layout da página. Então, ó, margens, orientação e tamanho, né, são opções que tem aqui também. Né? Então, margens, a orientação e o tamanho. Né? O agrupado também não está lá naquela opção. Aí ele só vai funcionar aqui para impressão. Em seguida, a gente tem a nossa opção de compartilhar. Então, lembra que tudo que a gente configurou aqui, né, com relação à conta da Microsoft, ele vai estar utilizando ela para enviar por e-mail, né, para fazer uma apresentação online, se você quiser, você consegue fazer isso. Salvar em algum lugar na nuvem, então tudo você consegue fazer dentro do próprio Word. E em seguida temos a opção também exportar. E por que a gente teria uma opção exportar se a gente pode salvar como, por exemplo? Então a diferença de um salvar para exportar de repente, a criação de algum tipo de arquivo que não vai ser editável pelo Word depois, tá? Então, essa é a grande diferença. Então, exportar, ele joga para um formato de arquivo que o Word, ele só consegue salvar, ele não consegue abrir depois, né? Então, isso é bem bacana e também, ó, ele tem todas as propriedades aí na exportação, preserva layout, formatação, né? Visualização gratuita na web, então tem várias coisas aí que a opção de exportar permite aí você estar fazendo. Ou até se você precisar de outros arquivos, também você pode clicar em alterar tipo de arquivo. E aí, por exemplo, você já salvar num formato do Word mais antigo, se for o caso, né? Se você tiver algum problema de compatibilidade, né? Salvar como um texto sem formatação, salvar como um rich text, que é o WordPad do Word que consegue abrir, né? Então a gente tem aqui o WordPad, né? E assim por diante. Então, na parte de exportar, você já tem também uma série de opções de variação de arquivo que a gente consegue salvar o nosso documento, tá? Depois a gente tem o botão fechar, e aí o botão fechar, o que ele faz não é fechar o Word, mas ele fecha o arquivo que está aberto.
Por fim, a gente tem conta, que vai ter a ver com a questão da conta da Microsoft que está sendo utilizada, e também as opções do Word. Tá? Então, não vamos entrar em detalhes aqui com relação à configuração do Word, mas o importante aqui é saber onde ela fica, né, se a gente precisar acessar, né, e que cada coisa aqui que a gente alterar vai interferir no comportamento do programa no nosso computador. Então é isso, né? A gente viu aí um pouco da interface, vimos a nossa guia arquivo e a gente encerra aqui a nossa primeira parte da aula de Word 2013. A gente vai dar continuidade aí nas próximas partes. Vamos dar uma olhada no que cada guia, né, cada abinha dessa aqui faz. E aí dar uma olhada aqui no texto, na prática, as alterações, para que você possa estar bem preparado aí para sua prova, para o seu concurso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!